Olá! Você gostaria de entender mais sobre diabetes e o consumo de frutas? A recomendação usual para diabéticos é que eles não consumam açúcar, nem mesmo das frutas devidamente, ou seja, é extremamente limitado, controlado. Mas será mesmo que essa recomendação está correta? Quer aprender mais os dados científicos? Começa se cadastrando no canal e fica ligado. Eu sofri dos sintomas de diabetes aos 22 anos, isso já tem 13 anos. Eu tinha polifagia, poliúria, polidipsia, como a gente chama, ou seja, excesso de urinação, excesso de fome, excesso de sede, Poli sendo muito. Então, e fadiga crônica também. Então, isso me fez buscar soluções para os meus problemas. Tem 13 anos que eu levo uma dieta frugívora, ou seja, uma dieta crua, baseada em frutas, vegetais e oleaginosas, ou seja, comendo como seres humanos comeram durante todo o processo de evolução, até muito recentemente a introdução do fogo e depois a introdução da revolução agricultural, ou seja, a introdução da agricultura de grãos e a domesticação de animais. Sempre falo para o diabético que ele não pode comer fruta, todo diabético cita isso, etc. Mas será que os dados clínicos corroboram? Primeira pesquisa, você sabia que a nível epidemiológico, fruta é inversamente correlacionada a diabetes, enquanto produtos de origem animal enquanto carne é positivamente correlacionada a diabetes? Calma aí, mas fruta tem açúcar, carne não tem açúcar, como isso pode ser? Fruta é protetora da diabetes, enquanto carne é considerada causadora. Diabetes afeta mais de 400 milhões de pessoas globalmente, com substanciais riscos de morte prematura e complicações macrovasculares, ataque cardíaco, infarto, doença vascular periférica e microvascular, nefropatia, retinopatia e neuropatia. Pesquisa de 2017 em adultos chineses com follow-up de 7 anos e meio milhão de pessoas. Alto consumo de fruta foi associado com significantemente menores riscos de desenvolver diabetes e, entre diabéticos, menores riscos de morte e complicações vasculares. A maioria das recomendações dietéticas recomendam um alto consumo de frutas, incluindo-as para pacientes diabéticos. A maioria das recomendações dietéticas, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, a Associação Americana de Diabetes, entre outros, recomendam um alto consumo de frutas, incluindo-as para pacientes diabéticos. Entre indivíduos sem diabetes, no início do estudo, consumo diário de frutas frescas foi associado com 12% menor risco de desenvolver diabetes comparado a pessoas que nunca consomem ou raramente consomem. Para diabéticos, consumir frutas mais de 3 vezes na semana reduziu o risco de morte e mortalidade por todas as causas e complicações diabéticas comparado aos que comem menos de uma vez por semana. Esse estudo foi o primeiro grande prospectivo a mostrar inversa associação do consumo de frutas e a incidência e a complicação do diabetes. Para indivíduos que já têm diabetes, restringir o consumo de frutas, como é comum através do mundo, não deve ser encorajado. E, finalizando, o alto consumo de frutas frescas não foi associado com hiperglicemia. Ou seja, uma pesquisa em 500 mil de chineses, ou seja, uma pesquisa imensa epidemiológica, com 500 mil de pessoas mostrando fruta protegendo não diabéticos de desenvolver diabetes e protegendo diabéticos de ter mais complicações com a diabetes. Aí a gente começa a olhar para os nossos parentes mais próximos na natureza, que compartilham 99,3% do nosso material genético, ou seja, da onde nós nos divergimos há milhões de anos atrás, e nós percebemos que mesmo um chimpanzé comendo até 40 bananas num dia, compartilhando anatomia, fisiologia, bioquímica praticamente idêntica a nós, não desenvolve diabetes. Por que será, Estudamos gorilas. Aqui uma pesquisa do David Jenkins, o médico que trouxe para nós o índice glicêmico. Estudamos gorilas e um possível modo de compreender as necessidades nutricionais de seres humanos. Esses animais consomem em torno de 200 variedades de plantas e 100 variedades de frutas. Sugerimos que humanos evoluíram consumindo dietas ricas em vegetais, fibras e baixas em colesterol e gordura, ou seja, bem similar a uma dieta frugívora. Anatomicamente, o trato digestivo dos grandes primatas e dos seres humanos é muito similar. Acreditamos que uma compreensão das dietas desses animais fornecerão insights da dieta consumida por nossos ancestrais, a qual influenciou a evolução do genoma humano. Ou seja, o genoma humano levou milhões de anos para evoluir. A gente tem consumido realmente grãos e menos frutas. Começou há 10 mil anos.
Há 200 anos que a gente realmente tem mudado cada vez mais o consumo e reduzido. Mas mesmo assim, até 70, 80 anos atrás, meu próprio pai, que nasceu na roça, falava que vivia primariamente de fruta, porque era o que dava na natureza. Não precisava colher praticamente, né, com enxadas, etc. Não precisava arar, não precisava fazer nada. Já caía do pé, eles estavam sempre embaixo de árvores de frutas. A diferença genética entre esses animais e seres humanos é menor que 3%. E todos eles levam dietas extremamente similares baseadas em folhas e frutos. Embora o comportamento onívoro do chimpanzé que mais se assemelha ao Homo sapiens do que os outros primatas, a ingestão de alimentos de origem animal ainda assim é muito baixa. Em termos de consumo de alimentos vegetais, os primatas diferem de seres humanos, principalmente os do mundo ocidental, ironicamente em uma época que todas as recomendações da área de saúde apontam para o aumento no consumo de frutas e vegetais. Dados epidemiológicos apoiam a associação e toda avó, toda mãe já falava, coma seus frutos e vegetais, né? Que frutos e vegetais são extremamente saudáveis. Eu adoro uma citação que eu sempre fiz e agora também já vi outras pessoas fazendo, que coma frutos e vegetais como se sua vida dependesse disso, pois depende. E nós olhamos para os estudos epidemiológicos, ou seja, a ciência sobre o povo, e nós percebemos que sempre o maior consumo de frutos e vegetais é correlacionado com menor incidência de doenças. Dados epidemiológicos apoiam a associação do alto consumo de vegetais e frutos e baixo risco de doenças crônicas. Frutos e vegetais são fontes ricas de vitaminas, minerais, fibra dietética e outros compostos bioativos. Estes fitoquímicos podem ter mecanismos de ação complementares e overlapping. Estes fitoquímicos podem ter mecanismos de ação complementares e sobreposição, incluindo modulação de enzimas de desintoxicação, estimulação do sistema imune, redução da agregação plaquetária, modulação da síntese de colesterol e metabolismo de hormônios, redução da pressão sanguínea e efeitos antioxidantes, antibactericidas e antivirais. O consumo de cereais é considerado ter acontecido relativamente recente na Revolução Agricultural há 8 a 10 mil anos e, portanto, um impacto ínfimo no genoma humano. Os grandes primatas têm ingestão de fibra 10 vezes maior que as recomendações dietéticas humanas em dietas isocalóricas, e tal ingestão é mais similar aos parâmetros dos nossos ancestrais. Isocalórica significa quantidade de calorias iguais. Qual será que teve a melhor redução? O Dr. Jenkins, novamente, o médico David A. Jenkins, que criou o índice glicêmico novamente, uma outra pesquisa colocando pessoas numa dieta frugívora, numa dieta baseada em amido, quase vegana, e numa dieta da Associação Americana do Colesterol, em função de mostrar melhorias nos biomarcadores de doença cardiovascular. E qual foi a dieta que mais obteve benefícios? A dieta frugívora. Ele colocou pessoas para comer 63 porções de frutos e vegetais ao dia, para alcançar 2.500 calorias. Durante a era Miocena, que acabou há 4 milhões de anos, é consenso que a dieta dos nossos ancestrais era plant-based e rica em fibras e bem similar dos primatas grandes da atualidade. 63 porções de frutas e vegetais ao dia, quando o brasileiro comum não chega a consumir nem uma porção de fruta e vegetal ao dia, de acordo com o POF. 63 é uma quantidade absurda para a maior parte das pessoas pensar em consumir 5 quilos de comida ao dia, em média, ou mais. O efeito muito significante de uma alta ingestão de frutos e vegetais nos lipídios séricos e efeitos laxativos indica que mais estudos deveriam explorar o seu alto consumo. Os dados apoiam um aumento no consumo desses alimentos em seu efeito de longo prazo na saúde do cólon cardiovascular. Jenkins, de novo, em outra pesquisa, mostrando que todos os primatas antropóides que se divergiram de nós há milhões de anos atrás continuam com sua dieta baseada em vegetais. Apenas o ser humano mudou. E a revolução agricultural do Neolítico ocorreu há 10 mil anos e pela primeira vez amido se tornou a base da nossa dieta e permitiu nossa espécie se multiplicar e garantir um senso de segurança e afluência. Com este avanço veio a diabetes, descrita primeiro na literatura pelos antigos egípcios. Aí aqui, muito interessante, uma mulher chegou a um hospital, sugerindo um hospital africano, em 1970, sugerindo que vivia há 12 anos de frutos. Isso incentivou médicos a fazerem testes em pessoas da tribo Bantu em uma dieta frugívora, né? Mostrando que os exames bioquímicos, testes físicos, flexibilidade, força, perfeito, mesmo depois de 12 anos vivendo primariamente de frutos. As pessoas consumiam em torno de 50 gramas de proteína numa dieta de 2.400 calorias, até 650 miligramas de cálcio, que é quase o que o Reino Unido recomenda. Melhorias no desempenho físico, disposição, resistência, podendo praticar esportes intensos.
Maior quantidade de defecação e urinação, óbvio, a quantidade de fibras e a quantidade de água numa dieta dessas faz a gente ir bem mais ao banheiro. O pH da urina de todos mudou de ácido para alcalino, isso é uma coisa boa, benéfica à saúde, né? Apenas animais onívoros devem ter pH da urina ácido. Pressão sanguínea em níveis saudáveis com os pacientes hipertensos voltando à norma ou tensa. Perda de peso maior em pessoas acima do peso e menor perto do peso ideal. Após um tempo de perda de peso, o peso se estabilizava sempre no teoricamente ideal peso daquela pessoa. Ou seja, você não precisa se preocupar. O corpo sabe o que ele está fazendo e numa dieta natural é muito mais fácil a perda de peso e ele se estabiliza onde ele acha que deve, né? Onde a dieta natural proporciona a ele, né? Já existe um plano. Não é para a gente ser extremamente pesado, extremamente magro. Tem um parâmetro de discernimento, mas obviamente só se enquadra quando nós estamos na nossa dieta ideal, vivendo em parâmetros ideais na natureza. Queda da pressão arterial, provavelmente devido à diminuição no sódio do peso corporal e aumento do potássio. Maior diurese pela maior ingestão hídrica. E nessa pesquisa, após 24 semanas numa dieta de frutos, ou seja, quase 5 meses, as análises bioquímicas foram conduzidas, indicando melhorias na tolerância à glicose e insulinemia. Após 24 semanas na dieta de frutos, ou seja, quase 5 meses, os exames de sangue mostraram melhorias na tolerância à glicose e insulinemia, ou seja, melhoria nos parâmetros de controle glicêmico. Numa dieta baseada em frutas, como que melhora o controle glicêmico, né? Entre aspas, lipidograma, colesterol e triglicerídeos, proteínas plasmáticas normais saudáveis, mesmo com dietas hiperproteicas. Ou seja, todos os parâmetros mostrando melhorias e não pioras, né? Até mesmo proteínas totais numa dieta hiperproteica. Apesar de consumirem apenas proteína vegetal, os níveis séricos de albumina até mesmo aumentaram, né? Mesmo na frugívora de 10 anos estava adequado. Aí essa pesquisa muito interessante, financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, o maior estudo epidemiológico já conduzido até hoje sobre causas de mortalidade, mostrando que, de 67 fatores de risco analisados em 21 regiões de 1990 a 2010, os fatores dietéticos mais perigosos são dietas pobres em frutas e ricas em sódio. Aí agora o Bruce Ames mostrando que poucas frutas vegetais e muita gordura são a causa das doenças. É debatido que a deficiência de micronutrientes, tais como os antioxidantes dietéticos e folato, é um dos principais contribuintes ao câncer humano e doenças degenerativas. Epidemiologistas vêm acumulando evidências que uma dieta desbalanceada é uma das principais causas de doenças cardiovasculares também. O principal desequilíbrio são poucas frutas e vegetais e muita gordura. Alguns micronutrientes nesses alimentos parecem ser importantes na prevenção de doenças, assim como muitas outras vitaminas e minerais. E as pesquisas indicam que 91% da população americana não come porções de frutas e vegetais suficientes. Quase metade da população entrevistada no dia da pesquisa não havia consumido nenhuma fruta ou vegetal. E para finalizar, o que a maior parte das pessoas não entende é que índice glicêmico não é tão importante quanto a carga glicêmica. E na verdade, a maior parte das frutas e vegetais fica em médio abaixo do índice glicêmico e a carga glicêmica delas é extremamente baixa. Por quê? Vamos entender um pouco mais? A carga glicêmica é o índice glicêmico dividido por 100 vezes os carboidratos líquidos. Ou seja, carboidrato líquido, net carbs, seria o carboidrato menos a fibra, né? Que é o que é realmente utilizado. Então, analisando dois alimentos com o mesmo índice glicêmico, melancia e croissant, no caso da melancia, apesar do índice glicêmico ser 70, a carga glicêmica é 4 em 120 gramas de alimento. Melancia com índice glicêmico de 70 e a carga glicêmica tendo 4, né? E o croissant com índice glicêmico de 70, a carga glicêmica é 34. Agora você entende o que realmente eleva sua glicemia? Não é a fruta. É o croissant que você come junto, é a massa, é o pastel, é as coisas industrializadas, inúmeros outros fatores, e a gente nem entrou aqui ainda em outro fator extremamente prejudicial à diabetes, que é a gordura saturada e o colesterol, que causam lipotoxicidade, lipídio intracelular, e a gente vai entrar em outro vídeo. Mas aqui existe uma boa comparação do arroz ou mandioca para uma banana e até mesmo para uma melancia. Você vê que, por exemplo, o arroz integral tem mais de 3 vezes mais carboidrato que uma banana. E é um carboidrato complexo, né? Que é visto como uma coisa boa pela ciência, mas a gente sabe que carboidratos complexos precisam ser queimados para serem consumidos. Assim, obviamente, aumentando seu índice glicêmico, prejudicando a quantidade de vitaminas e minerais, entre outros fatores.
e até mesmo reduzindo a quantidade de antioxidantes e outros fatores anti-inflamatórios que reduzem a quantidade de AIDs endógenos e exógenos, né? Reduzem a quantidade de AIDs produzidos dentro do organismo o impacto dos AIDs que vêm dos alimentos. O subproduto da glicação avançada, uma das toxinas do cozimento, que é considerada diabetogênica, né? Então, 100 gramas de melancia, por exemplo, só tem 30 calorias e 7 gramas de carboidrato, ou seja, é muito pouco carboidrato. Por isso que a gente não pode olhar só para o índice glicêmico da melancia, sim para a carga glicêmica, para a quantidade de carboidrato e outros fatores. Quantidade altíssima de vitaminas e minerais que vão ser infinitamente protetores, mexendo com genes, hormônios, metabolismo. É insensato considerar a fruta como açúcar, né? Mas a gente vai ter outros vídeos sobre esse tópico para te educar que fruta e diabetes não são correlacionados. Fruta é inversamente correlacionada a diabetes, protetora. E, falando agora empiricamente, depois de 13 anos vivendo uma dieta de frutos e vegetais primariamente composta por frutos e vegetais crus, meus sintomas de diabetes sumiram dentro de pouquíssimo tempo ao adotar. Eu acredito que 2 a 3 semanas. E tem 13 anos que meus parâmetros glicêmicos, ou seja, hemoglobina glicada, insulinemia, glicemia pós-prandial em jejum, são extremamente saudáveis e eu não tenho mais polifagia, poliúria, polidipsia. Então, fica a dica. Se fruta estivesse causando a diabetes, o mundo ocidental não estaria consumindo salgadinho, alimentos industrializados, proteína animal, estaria consumindo muita fruta. A gente quase não consome fruta e é por isso uma das razões que a diabetes ocorre. Fruta é, na verdade, protetora de doenças e não causadora, porque é o alimento fisiológico ao ser humano, o alimento da nossa espécie. Então, gostou do vídeo? Compartilha com todos os seus amigos que podem se beneficiar com essa informação. Dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastre na mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros em janeiro e julho, aqui no Espaço Saúde Frugal. Tem muito material gratuito no site, e-book, Instagram, YouTube, Facebook. Tem o curso culinário online VegFit 2. Tem meu atendimento nutricional ao longo do Brasil, onde eu estiver. E os 7 livros já publicados para você se educar, se embasar a nível científico e mudar de vida. Muita, mas muita saúde frugal e fruta para melhorar o controle glicêmico. Até a próxima. Só lembrando que as recomendações desse vídeo não substituem o acompanhamento nutricional. Então, não esqueça que isso só são dados científicos, não é uma recomendação especializada para o seu caso. Você quer recomendações para o seu caso? Se você for diabético ou não for diabético, qualquer mudança de estilo de vida deve ser acompanhado pelo seu médico, seu nutricionista e sua equipe multidisciplinar.